primeiro texto já lemos, só para reforçar o que lemos, Joel 2:28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, as vossas jovens terão visões. Ainda em Atos 2:17, eu quero que os irmãos prestem atenção que os versículos convergem para um lugar comum. Diz Atos 2:17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós lemos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E ainda, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E ainda, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Todos esses versículos tanto apontam para os últimos dias, como caracterizam os últimos dias, o tempo do fim. Nós temos nos textos que lemos características gloriosas, como, por exemplo, a plenitude do Espírito Santo, mas também temos características ruins. Homens enganadores, perversos, amantes de si mesmo, conforme nós abordaremos daqui para frente, conforme a permissão de Deus. Bom, tudo começa pelos significados. O que significa escatologia? Todo mundo já sabe. A palavra é do grego, eschatos, e essa palavra eschatos, como está aí no parênteses, no alfabeto grego, no dicionário diz é aquilo que vem por último. Mas escatologia são duas palavras, eschatos mas logos. E a palavra logos na língua grega tem um significado bem amplo. Pode ser verbo, pode ser palavra, pode ser razão, mas pode ser também um discurso. Eschatos mas logos da escatologia, que é um discurso a respeito das coisas que vêm por último, ou do tempo do fim. Por isso, escatologia, outra coisa não é, senão a doutrina das coisas que vêm por último. Isso significa que trata, não é que nós exposemos a visão futurista apenas. Daqui a pouco vamos falar sobre essa percepção. Trata do cenário profético que aponta para o futuro. Não pense que nós somos apenas futuristas. Não. Nós reunimos um pouco do historicismo com um pouco do futurismo na nossa percepção escatológica. E como disse Ezequiel, capítulo 7, esqueci o capítulo, é o versículo que é 7, a parte B. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Bem, com respeito a esse tema escatologia, eu vou frisar bem, porque quando pensamos em escatologia, pensamos na vinda do Senhor Jesus, pensamos no arrebatamento da igreja, e a respeito de escatologia existem visões diferentes, a respeito da vinda do Senhor Jesus também existem percepções diferentes, bem como a respeito do arrebatamento da igreja existem visões ou percepções diferentes. Do ponto de vista da escatologia, nós temos a primeira escola, que é chamada de preterista ou preterismo. Indica que eles entendem que as profecias se cumpriram no passado, tendo pouca ou nenhuma relevância na vida dos seres humanos nessa geração ou desde as gerações a partir do Senhor Jesus. Dizem os preteristas, ou a escola do preterismo, como está aí. A segunda percepção é a futurista, ou futurismo.
nesta percepção, está dito que o cumprimento se dará num futuro distante, sem que as pessoas saibam quando, como e o que realmente acontecerá. Como eu disse, nós pegamos um pouco do futurismo. Entendemos que muitas dos eventos escatológicos ainda vão acontecer no futuro. Alguns já aconteceram. Nós pegamos um pouco do futurismo, mas também pegamos um pouco do historicismo, que diz que os eventos proféticos descritos literal ou simbolicamente ocorrem com o passar do tempo e são históricos, podendo ser interpretados a partir de expressões chaves contidas na profecia. Aqui nós casamos com essa percepção, mas não descartamos um pouco do futurismo. Bem, os temas que se estudam na escatologia são os seguintes: a vinda do Senhor Jesus, e essa em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, a segunda é o tribunal de Cristo, e nessas duas fases, ou nesse evento único, a vinda do Senhor Jesus, a gente tem uma infinidade de temas que não dá para abordar em curto tempo. O segundo tema é a ressurreição dos mortos. Essa também se dará de duas etapas, ou em duas etapas, a dos justos e a dos injustos para o juízo final, ou a ressurreição do último dia. E nessa ressurreição, escatologicamente, às vezes se diz que é a ressurreição dos injustos, mas essa afirmação está equivocada. Porque na ressurreição do último dia, muitos ressuscitarão e serão absolvidos no juízo do trono branco, ou no juízo final. Portanto, eles não estarão na conta dos injustos. Vamos ver isso daqui para frente. O terceiro assunto, dentro da escatologia, são os julgamentos. Aí nós temos o juízo das nações e temos o juízo do trono branco. No juízo das nações, aí nós temos a figura dos 5 cavaleiros, lembram? Lá do Apocalipse, dá uma trabalheira para entender aquilo. E no juízo do trono branco é o juízo final. E o último tópico é o destino futuro dos justos e dos ímpios. Essa é a estrutura bem enxuta dos temas que são estudados na escatologia tradicional. Bom, nós entendemos, com base nos textos que já lemos, que o início da era escatológica se deu quando o Senhor Jesus nasceu. Nem precisamos mais rever os textos, mas vamos ver. Começando por Daniel 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Hebreus 1:1 está dito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Daí, e aqui há um acordo na escola, tanto futurista quanto historicista, de que a era escatológica começou com o nascimento do Senhor Jesus. Bem, agora, com relação à vinda do Senhor Jesus, também existem escolas variadas. E o único acordo que há entre os estudantes do assunto é que o Senhor Jesus vai voltar. Nisso todos os escatólogos estão de acordo. Mas existem aqueles que são pós-milenistas, acham que o Senhor Jesus virá depois do milênio. Afirma que a segunda vinda de Cristo se dará depois do milênio.
entende que a parte final da era da igreja, ou os seus últimos 1000 anos aqui na Terra, é o milênio. Eles entendem assim, que será uma época de paz, abundância promovida pelos esforços da igreja. Depois disso, Cristo virá. Seguir-se-á, então, uma ressurreição generalizada e depois desta, um juízo geral. E daí em diante, a eternidade. Isso dizem os pós-milenistas. Bom, nós não enxergamos até agora esse período de uma paz abundante, uma prosperidade generalizada em todas as nações da terra pelo esforço da igreja. É certo que a sociedade mudou muito. Quem conhece a história e conhece o povo da Europa, quem vai na Europa hoje e vê como o povo é civilizado, como o povo é educado, é honesto, entre aspas, né? Não sabe que no passado, como eles foram maus, perversos, injustos, violentos. E o esforço da igreja mudou. Mas isso não é generalizado. Numa mesma nação, como na Suécia, você chega em comunidades que o povo é assim, mas você encontra grupos que não é desse jeito. Em outras partes da Europa, o mesmo acontece. No Brasil, nós estamos vivendo aí essa injustiça de todos os lados. Escândalos. Então, não há uma prosperidade generalizada, nem uma paz generalizada. Porque, enquanto em algumas nações não estão em conflito, muitas etnias estão em conflito. No continente africano, tribos lutam constantemente contra outras tribos. E por aí vai. Então, nós não enxergamos esse milênio já até aqui. Vamos ver isso mais na frente. Temos também a posição amilenista. Eles dizem que não existe um milênio. A segunda vinda do Senhor Jesus se dará no fim da época da igreja. E não existe um milênio na terra, mas no céu. Dizem os que negam o milênio. Eles entendem que a era da igreja terminará num tempo de convulsão. Cristo voltará, haverá ressurreição e juízos gerais. E depois a eternidade. É o que dizem os amilenistas. Mas tem aqueles pré-milenistas. Nós estamos aqui. Não 100% com o que todos os teólogos dizem nessa escola. Vamos ver mais adiante com detalhe. Essa escola declara que a segunda vinda do Senhor Jesus acontecerá antes do milênio. Sim, mas não plena. Entende que a era da igreja termina no tempo da tribulação, quando Cristo voltará à terra, estabelecerá e dirigirá seu reino por 1000 anos. Entende também que depois do milênio ocorrerá a segunda ressurreição e o juízo final. Agora, é certo que o Senhor Jesus virá, todos sabem disso. Os profetas disseram, não vou ler. O Senhor Jesus declarou, nós já lemos aqui várias vezes, em várias passagens. Os anjos testificaram, Atos 1, de 10 a 11. Os apóstolos testificaram, Tiago 5, 7. 1 de João 3, 2. Mas o Senhor Jesus vai voltar em 2 etapas. Nem todo pré-milenista entende dessa forma. O Senhor Jesus vai voltar em 2 etapas. Na primeira, vai ser nos ares para arrebatar os santos. João 14, 3, promessa dele. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Quer ler para mim, por gentileza? Todo mundo? 1, 2, 3.
Então eu estou à vontade para afirmar que na primeira fase da segunda vinda, o Senhor Jesus vem nas nuvens, nos ares, e lá nos receberá. Os mortos no Senhor ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e seremos arrebatados, tomados com emprego de grande força, de grande poder, e nos encontraremos nos ares com o Senhor Jesus. É o que está dito. Mas, duas etapas. E na segunda etapa, ele vem com a igreja, em companhia dos santos. Vamos ler Judas 1,14, por favor, 1, 2, 3. Veja que quando ele vem nas nuvens, ele vem com os anjos. Os anjos também são santos. Mas aqui, a palavra usada é santos, que tanto se aplica aos anjos como aos fiéis, aos crentes fiéis. Tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. Quer dizer, tanto Israel fiel como a igreja fiel, os crentes fiéis. Esses são chamados de santos, hagios ou kadosh, o kodshim, como está escrito no hebraico. São os santos. Então, o Senhor Jesus vem com a igreja, o que significa que antes a igreja foi levada. Agora ele vem. Só que ele virá com a igreja, como nós veremos a seguir, 7 anos depois do arrebatamento. Segunda carta aos Tessalonicenses 1,10. Vamos ler? Aleluia. Glória a Jesus. Colossenses 3,4. Glória a Jesus. Vamos amiudar isso, detalhar isso daqui para frente. Tudo isso que nós estamos dizendo. E nesse seminário nós vamos enxugar, porque a disciplina escatologia é estudada, pelo menos em alguns seminários, em 6 meses, com aulas regulares, 5 vezes na semana. Não dá para em 4 noites a gente explorar. Então a gente fez uma enxugada. E os temas que vamos analisar aqui que são, primeiro, o arrebatamento da igreja. Dentro do arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. O segundo, a 70ª semana, já que lemos Daniel 9. Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E nessa 70ª semana, o reinado do anticristo, a aliança do anticristo com Israel, a grande tribulação. O terceiro assunto, a parousia, que é a vinda do Senhor Jesus em glória com a igreja, nós acabamos de ler, e na parousia vamos ver a prisão de Satanás, o lançamento no lago de fogo e enxofre das 2 bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra. A que sobe do mar é o anticristo, a que sobe da terra é um falso profeta, é um líder religioso. E eles estarão sob o domínio de Satanás, formando uma trindade satânica para enganar os moradores da terra, mas a igreja já estará na glória. Eles já estão atuando. E se a gente não vigiar, eu vou refazer o que eu ia dizer. Lamentavelmente, há uma boa parcela do cristianismo que se deixou enganar pelo espírito do anticristo. Estão pregando coisas estranhas à Bíblia, fazendo promessas. Por aí vai. Vamos ver ainda na parousia o livramento e restauração de Israel. E ainda o juízo das nações. E ainda o milênio. Logo depois de tudo isso virá o milênio. E por fim, o juízo do trono branco e o destino final dos ímpios e dos justos. É o que nós vamos estudar nessas 4 terças-feiras do mês de abril, se Deus quiser. O primeiro assunto é o arrebatamento da igreja. Lucas 17, 34 a 36, nós lemos: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama,
um será tomado. Veja que eu botei em caixa alta e sublinhado tomado. E outro será deixado. Circunstância da vida rotineira. Todo mundo estará envolvido em suas rotinas normais. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Isso é bastante significativo. Mais tarde eu digo por quê. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que já lemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles. Eles quem? Os que estavam mortos e vão ressuscitar. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra arrebatados aí vem do verbo harpazo, grego. A palavra que está lá no texto que lemos eu tenho que ler devagarzinho, arpagissometa. Fiquei treinando, ouvindo lá no Google Translate, tradutor, mas não dá para pegar direitinho. E ela é equivalente a nilkar. Aqui eu tenho mais familiaridade. Nilkar, que é a palavra traduzida por arrebatados. Eu vi no Novo Testamento em grego e vi no Novo Testamento em hebraico. A palavra grega é essa que está aí. Arpagissometa. E no hebraico é nilkar. E esta palavra, em todos os dicionários que eu consultei, significa tomar com emprego de força. Carregar pelos ares. Aleluia. Os corpos dos crentes que dormiram no Senhor estarão lá, desfeitos, só os ossos, só a ossada. E alguns foram até queimados, né? Em situações outras. Mas o Senhor manifestará seu grande poder, sua grande força. E eles vão ressuscitar, gloriosos, imortais e incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados por esse mesmo poder e com o emprego do poder, com grande força, o Senhor Jesus nos arrancará daqui. E no instante, no abrir e fechar de olhos, já estaremos nas nuvens com o Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando esse momento o tempo todo. Por isso que às vezes algumas pessoas me interpelam e eu não me dou conta. Eu estou com a cabeça mergulhada nesses temas. Bem, o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer? Primeiro, como já dissemos, os mortos vão ressuscitar. Os mortos que morreram em Cristo. Daniel fala no capítulo 12, versículo 2, de duas ressurreições. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E esses que ressuscitarão para a vida eterna são os fiéis. E os que ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno são aqueles que se perderão. Então haverá duas ressurreições. Nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4,16, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, no contexto, primeiro quer dizer antes do arrebatamento. Mas também pode, por aplicação, entender primeiro antes dos outros, que não serão salvos. Mas no contexto, a indicação é antes do arrebatamento. Eles primeiro ressuscitarão, os que morreram em Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 23. Dá para ler? 1, 2, 3. Então, há uma ordem, quer dizer, uma sequência. A ressurreição dos justos não é um evento que se dará de uma vez só, vai se dar por etapas também. Cristo, as primícias,
depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda. Então, se dará por etapas. Bem, depois que os mortos ressuscitarem, aí os vivos serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ainda no versículo 53 e 54, dá para ler para mim? 1, 2, 3. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, nós, os que estiverem vivos, os que estivermos vivos, eu creio que, quer dizer, eu imagino que estarei, eu penso, acredito assim, que nós somos a geração do arrebatamento. Vamos ser transformados e tomados para o Senhor Jesus. Bem, seremos arrebatados, já lemos Tessalonicenses 4,17, primeira carta. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, chegando nos ares, já transformados, arrebatados, tendo derrotado a morte, tendo já derrotado a corruptibilidade do corpo, vencido todas as leis, a lei da gravidade e outras leis, lá nos ares se dará o tribunal de Cristo. Muita gente faz uma confusão com o tribunal de Cristo, com o juízo do trono branco. Quando Paulo usa a expressão tribunal de Cristo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, é aqui mesmo? Não, não é aqui não, mas aqui antecede ao texto que nós vamos ler. O tribunal de Cristo é o momento quando Cristo, o Senhor Jesus, fará a avaliação das obras dos crentes que foram arrebatados, para efeito de galardão, de prêmio. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13, nós lemos assim, 12, tem até o 15 aqui já, né? Eu antecipei porque eu quis botar letras grandes, querendo sequenciar, mas botei tudo de vez. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se as obras que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como pelo fogo. Então, o que Paulo está dizendo é que as nossas obras serão avaliadas, serão julgadas. E nós, aqui nesse tempo presente, usando o nosso corpo e os talentos que o Senhor nos deu, nós podemos trabalhar com madeira, com palha, com feno. Essas obras vão perecer. Que obras são essas? Não há consenso. O pastor Antônio Gilberto dizia que diz respeito ao trabalho social, que só fica aqui. Não está errado esse trabalho social, está certo, tem que ser feito, tem que ser feito, tem que se fazer. Mas às vezes nós colocamos o trabalho social como isca para ganhar pessoas para Jesus. Isso é um erro grave. Porque o que vai ganhar as pessoas
para o Senhor Jesus é a pregação do Evangelho na unção do Espírito Santo. É a manifestação do poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Agora, o fato de ser assim não nos desobriga de socorrermos os necessitados. É nosso dever socorrer os necessitados. A obra social tem que ser feita. Agora, quando a gente coloca ela como isca, ou como mecanismo para atrair as pessoas, aí a motivação e o objetivo não estão adequados. Outra maneira também de trabalhar com madeira, palha, feno, é fazer as coisas certas de modo errado. Ou então com a motivação errada. Ou então pretendendo outros objetivos que não os legítimos. Por exemplo, quando nós encorajamos a crença, a fé, qual deve ser o objetivo supremo da fé? A obtenção da salvação. E não a prosperidade material, se dar bem aqui, se destacar aqui. Não. Pedro disse, alcançando o fim da vossa fé, a saber, a salvação da vossa alma. Bom, vamos seguir em frente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o que está escrito? Ou bem ou mal. Se trabalhou com madeira, palha, feno, pode ter trabalhado mal. Felizmente ele foi salvo, porque ele não é salvo pelas obras. Ele é salvo pela graça. Agora, quem trabalhou com pedras preciosas, que são as doutrinas da Bíblia, sendo fiéis a elas, aí a obra vai aparecer. Quem trabalhou com prata, que no Antigo Testamento tem uma relação direta com a redenção da alma, quer dizer, para salvar pecadores na evangelização, no testemunho, aí vai reluzir. E quem trabalhou com ouro, visando a glória de Deus, sempre, sempre, sempre a glória de Deus, aí a obra desses vai brilhar, o fogo vai realçar essas obras. Agora, madeira, palha, feno, vai virar cinza. Bom, depois do tribunal de Cristo, lá nos ares, primeiro, nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e juntos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nas nuvens, nos ares. Lá ocorrerá o tribunal de Cristo. Nossas obras serão avaliadas e nós receberemos galardões. Alguns não vão receber galardão, mas já foi premiado, chegou lá. E ainda essa semana, eu conversava com um obreiro, ele estava preocupado. Será que essa questão do galardão não encoraja o ciúme, a inveja? Não. Será que lá algum crente não vai ficar ressentido porque um teve um galardão maior do que o outro, ou não teve galardão? Não, não vai. Por que não? Porque estaremos aperfeiçoados. Saberemos reconhecer a justiça do Senhor Jesus. E o sucesso do outro nos causará satisfação e não decepção. Já aqui agora, quando o crente atinge um nível mínimo de maturidade espiritual, de perfeição espiritual, quando ele tem conhecimento de que um irmão prosperou, se deu bem, avançou, foi vitorioso, ele vibra com esse irmão. Ele não fica com ciúme, nem com inveja. Ora, se aqui que a gente ainda está limitado é assim, lá que a gente não terá mais limite nenhum. Já teremos a perfeição. Então não haverá inveja nem ciúme. Eu conto sempre uma história de um pastor, eu ouvi essa história faz muito tempo. Pastor, a igreja, chegou numa igreja, a igreja estava acabadinha, coitada. Estava mais para cá do que para lá. E ele começou a orar, começou a evangelizar, dar ensinos, ensinar a Bíblia, e começou a haver um avivamento da igreja, começou Jesus curar, batizar com o Espírito Santo, muita gente se salvar. E algum tempo depois, numa santa ceia, o pastor teve uma visão. Ele estava orando e teve a visão. Ele viu que coroas desciam sobre a cabeça dos crentes. E cada coroa linda de ser vista. E de repente uma irmã que ficava assim recanteada, uma senhora já
idônea, anciã, ele viu que uma coroa muito bonita, mais excelente do que as outras, veio na direção da irmã. E aquela irmã não era nem notada, nem vista. E aquela coroa mais resplandecente do que as outras veio justo. Ele achou que vinha para a cabeça dele, mas foi para a cabeça daquela irmã. Aí quando veio a dele, era inferior à da irmã. Ele ficou meio confuso e perguntou ao Senhor por quê. Aí ele fez igual Ezequias: Senhor, tenho andado na tua presença, tenho pregado a tua palavra, muita gente tem se entregado a ti. O Senhor tem batizado tantos com o Espírito Santo, quantos têm sido curados? Aí o Senhor Jesus disse: é verdade, tenho feito tudo isso, mas por causa das orações dela. Há muito tempo ela vinha orando, me pedindo que enviasse para essa igreja um pastor que pregasse bem a minha palavra, que orasse, que fosse zeloso, que fosse cuidadoso, e eu atendi as orações dela. E quando tu pregas com unção, eu estou atendendo as orações dela. Eu não sei o que se passou na cabeça daquele pastor, mas do jeito como ele conta, eu acredito que ele deve ter pensado assim: Senhor, não dá para aumentar a coroa dela, não? Bem, do tribunal de Cristo, quando cada crente será galardoado, nós iremos às bodas do Cordeiro. Dela o Senhor Jesus falou do que vai acontecer lá, no capítulo 14 de Marcos, versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. Ainda Mateus 8:11, um pouco antes de Marcos, o Senhor Jesus disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor Jesus está configurando, construindo o cenário das bodas do Cordeiro. Muitos virão do Ocidente e do Oriente, quer dizer, de todas as partes da terra. Tem crente em todo lugar. Tem um lugar que não tem crente. Crente fiel, não. Tem um lugar que não tem. Aonde é? Lá não tem mesmo, não. No inferno não tem crente fiel. Mas não tem mesmo. Ainda em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, vamos ler? 1, 2, 3. Sobre essa pedra branca, há muito que se dizer. Eu não vou investir tempo nisso, não. Eu vou ficar com o que o Senhor Jesus disse. Diz que no tribunal romano, os réus recebiam cada uma pedra, e alguns dizem que na pedra tinha sentença, outros contam outras histórias, mas eu vou ficar com o que o Senhor Jesus disse. Receberemos uma pedra branca e nela o nosso novo nome. Prefiro ficar com o que o Senhor Jesus disse. Bem, aqui, além disso, nós temos a configuração e temos a indicação de um dos elementos que serão servidos lá nas bodas, que é o maná escondido. No texto que lemos anteriormente, é um vinho novo. Aqui é o maná escondido, está escondido para nós. Não é aquele que desceu do deserto para Israel comer, não. É outro. No capítulo 19, versículos 7, 8, 9 de Apocalipse, nós lemos assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já completem. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são, completem. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados
à ceia das bodas do Cordeiro e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós somos chamados. A parábola das 10 virgens tem a figura da noiva, a figura das virgens, etc. Mas entenda que não está. O saudoso Vimalgo, no livro Eis o Noivo, ele cria uma categoria de salvos. 3 categorias de salvos. Eu não vou por aí, não. Salvo é salvo e acabou. Mas ele cria uma categoria, ou categoriza a igreja, divide em 3 grupos. Eu não corro o risco de fazer isso, não. Mas o fato é que a noiva, que é a igreja, é também a convidada. E quando a igreja prega o evangelho e dá testemunho do Senhor Jesus, é um convite que ela está fazendo aos pecadores para se unirem a nós. Se eles atendem o nosso convite, então eles se tornam membros da igreja do Senhor Jesus. E no dia do arrebatamento eles subirão. E subidos serão galardoados nos lares, e de lá irão às bodas do Cordeiro. E diz que são bem-aventurados. E ainda há uma ordem, um convite para nos alegrarmos e nos regozijarmos. E ainda, linho fino, puro, resplandecente, que são a justiça dos santos. Por isso que o santo não pode ser injusto, não pode ser desleal, desonesto. Quando eu disse que a ação social é obra de madeira paleofeno, o crente salvo será injusto se ele não praticá-la. Ela não gera galardão, porque é dever. Se ele não praticar, é injusto. Aí é perigoso. Bem, o arrebatamento da igreja, assim como a vinda do Senhor Jesus, nos ensina valores práticos. Primeiro, produz consolo aos santos enlutados. Aqui, esse ano, nós perdemos, se não me engano, perdemos não, né? Perdemos a companhia de 3 irmãos. Exceto que uma não congregava aí conosco, mas parente de irmãos que congregam aqui. É nossa irmã também. E isso deixa a gente meio tristonho. Mas o arrebatamento da igreja traz um consolo para os enlutados. Isaías 40, versículos 1 e 11, diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Vamos ler aqui sim, por etapa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Aí vamos dar um salto para o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento da igreja tem esse valor prático, nos traz consolo. Os que morreram estão com o Senhor Jesus. Em breve nos encontraremos com Ele, se formos fiéis. Mas também é uma bendita esperança para quem tem a graça. Quem tem a graça tem essa bendita esperança e não se apoquenta, quer dizer, não se estressa, não se aborrece com nada, nem se entristece. Ou melhor, se entristecer até pode, mas não permanece na tristeza. 2 de Pedro 3, versículos 11, 12 e 13. Dá para ler? 1, 2, 3.
Estamos sendo ameaçados aí agora por algumas nações. Agora a Coreia do Norte está ameaçando soltar bomba nuclear, dessas que destrói a Terra. A Rússia deixou nas entrelinhas que pode fazer isso se for atacada, se o seu território for atacado. E as nações do leste da Europa estão de orelha em pé e com os pelos arrepiados. E tem o que tem de crente preocupado com isso, irmão, não estou não, isso não vai acontecer. Se acontecer, não tem problema para a gente. Nós vamos embora. Antes disso acontecer, nós vamos embora dessa terra. Nós temos a graça, e tendo a graça, temos uma bendita esperança. Agora, é também um incentivo à vida santa, visto que nós não sabemos quando estas coisas vão acontecer, nem quando se dará o arrebatamento da igreja, nós nos preocupamos. Devemos nos preocupar e vigiar, para nos mantermos santos e santificando a nossa vida cada vez mais. Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão, ladrão não avisa. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Tem duplo sentido aqui, viu, irmãos? Hebreus 12:14, segui a paz com todos e sem a qual quer ver o Senhor Jesus, quer ser arrebatado, quer participar do tribunal de Cristo, quer participar da ceia das bodas do Cordeiro, então santifique-se cada vez mais. Se aproxime pela oração de Deus, pela leitura da Bíblia e pelo seu envolvimento com as coisas que agradam a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, eu mesmo, Deus de paz, vos santifique e todo o sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um incentivo. A vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, é um incentivo, é um empurrão, é um encorajamento, é um convite a nos santificarmos cada vez mais. Agora, é também um motivo, uma motivação para uma vida de serviço, fiel. Não de qualquer jeito, relaxado, mas fiel. Mateus 25:19-21. E muito tempo depois, vocês conhecem a história. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A história dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. O que recebeu 1 fez um juízo equivocado do seu Senhor, enterrou o talento, foi negligente e não produziu. Você pode ter um só talento, mas pelo menos um você tem. Então, por favor, não enterre seu talento. Há uma convocação aí do departamento de mídia, de sonoplastia, para quem está interessado em integrar a equipe de mídia. Vai ter um treinamento, então vá, se inscreva, procure os irmãos, faça a sua inscrição, participe. Pelo menos você se interessa, você pode se descobrir. Eu descobri minha vocação para o ensino porque eu resolvi pedir ao meu pastor que escolhesse. O saudoso pastor Eliel, quando pastor em Itabuna, me propôs o departamento de missões e o departamento de educação. E eu gostava mais de missões. Mas eu fiquei na dúvida e disse, pastor, escolha, o que o senhor decidir, eu lhe obedeço. Ele disse, eu escolho educação para você. Pronto. Comecei a trabalhar e me descobri na área da educação. É claro que eu não sou essas coisas todas, né? Então, nadinha. Mas descobri que gosto disso.
1 de Pedro 5, 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Aí é um estímulo para mim, para nós que somos pastores, que dirigimos congregações. Devemos apacentar. Vamos ver de que maneira. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, de ânimo pronto. Nem por ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas eu gosto dessa parte aqui, servindo de exemplo ao rebanho. Também gosto, é outra parte aqui, ó. Não por ganância, quer dizer, interesse de dinheiro, de vantagens. Não por isso. E o paradigma é o exemplo, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os crentes receberão 7 coroas. É claro que são símbolos. Uma delas é a de glória. Se formos fiéis, servos, cooperadores do Senhor Jesus, cada um na sua área, na portaria, varrendo o templo, limpando os bancos, no departamento de sonoplastia, na mídia, cada um na sua área. Sendo fiel, você está investindo no talento que o Senhor Jesus lhe deu. Sendo tocando teclado, como os meninos do pastor Flávio aqui se empenham, os demais irmãos, onde quer que seja. Seja como pastor, como dirigente da congregação, como coadjuvante, faça o seu trabalho não relaxadamente, mas diligentemente, voluntariamente, com alegria, com prazer. Colossenses 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, já estamos encerrando. Vamos ler? Dessa forma, você estará fazendo um investimento na evangelização. Para concluir, a volta do Senhor Jesus constitui um poderoso motivo e incentivo para o cultivo de cada uma das graças cristãs e para a realização de toda boa obra, disse Emery Bancroft, no livro Teologia Elementar. Só não sei qual foi o capítulo nem qual foi a página. Qual é? Está escrito lá, eu li isso. E Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, amém. E quem ouve, diga, amém. E quem tem sede, amém. E quem quiser. Aleluia, glória a Jesus. Jesus vem, em breve a trombeta soará, ouviremos a sua voz, saberemos que somos nós, seremos transformados. Esta roupa vai ficar aqui, não vou precisar desse terno, você não vai precisar desse vestido, você receberá vestes de linho puro, fino, resplandecente, e vamos voar. E chegaremos nas nuvens e contemplaremos o Senhor glorioso, rodeado dos seus anjos, e contemplaremos as multidões como a areia da praia. Tantos como a areia da praia contemplaremos lá, nas nuvens. E de lá, logo depois do tribunal de Cristo, nós seremos levados, apresentados ao Pai, apresentados aos demais seres angelicais, conheceremos o céu por dentro, e então iremos à sala do banquete para a grande cerimônia. Quem tem essa esperança, santifique-se a si mesmo, assim como Ele é santo. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos.